comentar com vocês neste vídeo sobre a convocação do Ancelotti, gente. Falar um pouquinho sobre as expectativas, né? Até porque não fiz vídeo sobre o assunto quando ele chegou à seleção brasileira. Em virtude de alguns problemas aqui do canal, né? Nesses últimos dias, precisei priorizar as atividades profissionais para um outro ramo, né? Em virtude de problemas, gente, todo mundo tem problemas, né? Mas o canal tá voltando pouco a pouco, né? A convocação saiu no dia de ontem, né? Aí o Mundão falou sobre a convocação e eu vou falar sobre ela agora. Eu vou falar um pouco mais sobre outras coisas também. Então deixa o like aí, é importante, deixa o like. Custa alguma coisa? Deixa o like, coloca logo o dedo no like aí, coloca o like, deixa o like aí. Eu não gostei, depois eu coloco o like, depois eu não gosto. Aí você dislika. Dislika, meu amigo, minha amiga, tá? Agora, qual é o problema de dar uma força para o canal? Você sabe como eu trabalho? Deixa o like logo aí. Bora lá. Brincadeiras à parte, fica à vontade para deixar like, não deixar like, mandar like, não mandar like, comentar, criticar. Fica à vontade, estou brincando com todos vocês, amigos e amigas. A escalação coloca o Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians, né? Na minha opinião, absolutamente justa a convocação do Hugo Souza. O Hugo Souza é mais jogador hoje do que o goleiro do Palmeiras, pelo amor de Deus, né, gente? Tá? É claro que aqui poderia ter também o goleiro do Fortaleza, né? Que vem sendo um dos melhores goleiros atuando no futebol brasileiro já há umas 2 temporadas, pelo menos, né? Mas aí já seria pedir demais para o Ancelotti, né? Encontrar alguém lá no Nordeste não é muito comum para os técnicos brasileiros, que dirá para um técnico estrangeiro que chegou agora, né, ao Brasil, né? Aí o Alisson, né, o Bento também, tudo bem, interessante, legal também que ele buscar um jogador que está lá no mundo árabe, né, digamos assim. Aí o Alisson a imagem de muita coisa que está nessa convocação, né? Ou seja, bola de segurança, tá? Defensores, Alexandre do Flamengo, Alexandre do Flamengo, Alexandre do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto do Inter de Milão. Carlos Augusto, que é um jogador que cresceu muito na carreira. Esse aí é um jogador de muita personalidade, né? O Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo. Flamengo, hein? Tá jogando fino, né? Flamengo tem um elenco espetacular. O Fino não tá jogando tanto assim. Depende do jogo, né? Mas também quando joga, o mundo fala que o problema foi que o Palmeiras não conseguiu jogar, o Palmeiras foi infeliz naquele dia e tal. É o jornalismo esportivo, Josa. Você quer o quê? Né? Que nunca vai... Enfim, bora lá, né? Vamos lá. Alexandro, gente. Alexandro, Danilo. Esses jogadores têm que sumir da seleção, né? Né? Eu vou dizer mais pra você, que você é bastante rigoroso. Marquinhos, show Marquinhos da seleção. Chega também, né? Pois bem. Porque então o Ancelotti convocou esses jogadores. Bola de segurança. Jogadores que ele conhece. Jogadores que ele sabe que são internacionais. Jogadores que ele sabe que já vestiram a camisa da seleção brasileira e não vai gerar estranhamento nos torcedores se os nomes aparecerem na convocação. Não dava para esperar muita novidade do Ancelotti na sua primeira convocação, né? Tá defendendo, Josa, tô defendendo mesmo, neste caso tô defendendo. Carlos Augusto merece a convocação. Léo Ortiz do Flamengo, olha gente, o Léo Ortiz do Flamengo eu acho um excelente jogador, tá? Eu acho justa a convocação dele. Wanderson, tal, Wesley do Flamengo, pra mim, é o melhor nome do Flamengo, tá? O melhor nome do Flamengo pra mim, que tá jogando, porque mesmo o Léo X, ele vem apresentando certa irregularidade neste momento, que não é tão condizente com a qualidade do jogo dele. O Wesley não, o Wesley tá jogando muita bola, acho que é a mais justa das convocações aí da equipe do Flamengo. Meias, Andréas Pereira, voltando aí à seleção, Andrei Santos do Strasbourg, né? Jogador interessante e tal, enfim, tem muito a crescer ainda, tá? Mas jogador realmente interessante. O Bruno Guimarães, né? Bola de segurança. Casemiro, essa sim é bola de segurança, né? O Ederson da Atalanta, justíssima. E mais um do Flamengo, hein? O Gerson do Flamengo, tá? Acho que o Gerson podia ficar para outra convocação, mas tudo bem. Atacantes, Antony, voltando à seleção aí, né? Aquele moço que gosta de bater em mulheres, né? Mas, Josa, só aconteceu um caso, mentira, aconteceram vários, né? Mas tudo bem, né? Se a gente for falar de moralidade, o negócio é sério no futebol, né?
O Anthony, o Estevão do Palmeiras é justo, né? Gabriel Martinelli do Arsenal, correto. Matheus Cunha do Wolverhampton, tá ok. Rafinha do Barça, né? Talvez hoje o melhor jogador brasileiro em atividade, né? Richarlison do Tottenham, sinceramente, não entendo, não tenho a menor ideia do porquê que ele convocou o Richarlison e o Vini Júnior. Vini Júnior, né? Bem, o que tem de novo aí? Não tem o Neymar, né? Não tem o Neymar. E acho, gente, que está corretíssimo não convocar o Neymar neste momento. Por quê? Porque se o técnico quer mesmo convocar, quer mesmo trabalhar com o Neymar nas principais partidas, né? E na Copa do Mundo, sem contar que é eliminatórias sul-americana, enfim, não tem como o Brasil não se classificar, tá? Enfim. Dá para testar outros jogadores neste momento, né? Não vejo nenhum problema nisso. A alegação foi que a condição física do Neymar não é das melhores. Sinceramente, isso já é uma grande vantagem, tá? Porque se o Neymar estiver mancando, tá? Ele costuma ser convocado pelos técnicos brasileiros para a seleção brasileira. Então, é uma vantagem importante. Agora, eu só não acho que seja uma vantagem, sinceramente, o Ancelotti precisar ligar para o Neymar para explicar por que não vai convocá-lo. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Técnico não precisa dar satisfação para jogador, né? Até porque, se o técnico da seleção da Argentina não convoca o Messi e liga pro Messi antes, dá para entender. Porque é o Messi, né? O Neymar não consegue nem ser o Neymar, né? Honestamente, o Neymar é o Neymar que você imaginou que seria? Não consegue ser. Então, não sei por que esse respeito tudo. Agora, de qualquer maneira, ele deu a entender que o Neymar estará presente quando estiver em boas condições, né? De qualquer forma, é importante para essas primeiras partidas que vai ser contra o Equador e também contra o Paraguai. Muito importante que não tenha grandes, né, jogadores problemáticos nessa primeira convocação, porque fica mais fácil para o Ancelotti, né, impor aquilo que ele pensa, tá, gente? Vai ter menos resistência àquilo que ele pensa se ele não convoca o Neymar do que se fosse o contrário. Vai que ele convoca o Neymar, Neymar não joga nada, como acontece com o Santos, e atrapalha, e a equipe do Brasil perde logo no início do trabalho do Ancelotti, né? Como é que ficaria? Enfim, o técnico da seleção brasileira, na minha opinião, fez uma convocação aí, de alguma maneira, assim, sem grandes novidades, né? Se você tirar aí, por exemplo, André Santos, né, também o Hugo Souza, o resto estamos falando de jogadores aí que costumam ter presença na seleção brasileira, né? Mesmo o Andréas, mesmo o Andréas, os Danilos, né? O Wanderson, né? Que vem sendo convocado. Então, assim, não vejo nenhum tipo de problema em relação a isso. Agora eu queria apontar uma coisa para vocês aqui sobre a chegada do Ancelotti, inclusive, em termos de expectativa. Vai dar certo, gente? Vai dar certo? O Ancelotti na seleção brasileira? Não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Agora, a CBF mudou de presidente. Este canal também não repercutiu o assunto. Sai um, gente, entra outro, né? Sai um, né? Assim, eu vou lembrar para vocês aqui uma história de um clube amador, de quando eu era criança, no lugar onde eu morava aqui lá perto do Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo. Tá? Tinha um presidente do clube que ninguém entendia para onde ia. O pessoal entregava... Enfim, sumia muitas coisas lá, né? Algumas pessoas presumiam que ele era esquisito, que ele era o mão leve, né? Tal. Né? Aí, num certo momento, ele foi retirado lá da posição de presidente do clube. Aí colocaram outro lá. Né? As coisas continuaram da mesma forma. Aí todo mundo passou a ter uma impressão de que o cara que entrou também era mão leve. Às vezes é assim que funciona. Muda nada. Com isso eu não estou dizendo, por exemplo, que o presidente anterior era um mão leve, né? Era um, né? Limpa tudo. E este agora é igual a ele. Eu não estou falando isso, eu estou falando da história do clubinho lá, do Jabaquara lá, gente, estou falando. Entende? É isso que eu estou falando, certo? É isso. A seleção vai ter mesmo autonomia? Qual vai ser o poder das patrocinadoras da CBF
junto à seleção brasileira. Por ser o Ancelotti, ele vai segurar, ele vai realmente segurar toda essa bronca? Por certo que ele está preocupado em treinar. E já está aí convocando para ser auxiliar dele um monte de jogador que não tem nenhuma experiência nisso, está errado. Porque ele acha, por exemplo, que precisa de ter orientação, aí, ter ajuda de gente experiente. Mas a gente experiente que não tem experiência. Jogadores que não têm experiência. É estranho. Tomara que dê certo. É um técnico mundial, extremamente vencedor, um dos mais vencedores da história do futebol. CBF, neste caso, acabou acertando, né? Isto, contudo, não significa que vai dar certo, tá, gente? O Ancelotti vai ter que trabalhar muito para que o Brasil tenha o nível, por exemplo, da seleção da Argentina hoje. Sem o Messi. Tá? Porque o último resultado mostrou claramente que há uma distância hoje entre Argentina e Brasil. A sorte do Brasil qual é? A sorte do Brasil é que essas duas seleções que o Brasil vai pegar estão num momento que não são dos melhores, né? O próprio Equador, que para mim é uma potência hoje do futebol mundial, não está num momento tão bom. O Paraguai está conseguindo acertar o jogo, né? Um jogo mais defensivo, está conseguindo acertar, mas ainda não está refinado ainda esse time do Paraguai. Então, sinceramente, é possível contra essas duas seleções ter boas vitórias. E ainda que vença não jogando bem, tá tudo bem. O importante é que o Ancelotti comece a vencer, tá? É um grande desafio para o técnico italiano, né? Um grande, enorme desafio. Agora também, eu acho assim, né? Qual é o problema? O problema é que os jogadores precisam comprar ideia. Se alguns jogadores não comprarem ideia, por isso que eu falo que é importante que jogador como o Neymar não esteja nos primeiros jogos, porque se o Ancelotti faz com que jogadores menos badalados comprem a sua ideia, e aí ele acha uma forma de jogar, e aí depois fica difícil para o boicote a essa forma de jogar, né? Mas, assim, o Ancelotti vai ter que, na verdade, vai ter que lidar com jogadores, vai ter muita capacidade para isso, mas quando? Detalhe, o Endrick não foi convocado, né? Por que será? Não, o Endrick não foi. Ele tem habilidade para lidar com os jogadores na medida do possível. Mas quando tiver um problema, o departamento de futebol da CBF, existe isso, vamos lá, a CBF vai ficar ao lado do técnico? Ou o patrocinador vai pressionar a CBF para que o jogador tenha razão? Percebe quantos problemas tem na seleção brasileira? Uma outra questão importante sobre o Ancelotti é que, a despeito do que ele fez no Real Madrid, uma coisa é o trabalho no clube, outra, bem diversa, é o trabalho que se faz numa seleção. Uma coisa é você ter ali a pré-temporada para treinar a equipe, aí num ou no outro, antes de um ou outro jogo, você faz um treino rápido ali também, com aquelas ideias que já foram sedimentadas na pré-temporada e tudo mais. Outra coisa bem diferente é ser técnico de seleção brasileira, de uma seleção em que você tem ali treinamento que é sempre cortado, né? Você tem um tempo para treinar que é curto, depois você vai voltar a treinar depois de muito tempo. E às vezes o técnico, além de... ele fica ali na dúvida, eu treino para que a equipe ganhe um estilo de jogo, ou eu treino essa equipe para lidar com este próximo adversário, entende? Técnicos brasileiros, na dúvida do que fazer, não faziam nada, né? Não faziam nada bem, pelo menos, né? Então não significa que o Ancelotti possa dar certo. Mas essa primeira convocação dele aí, eu vejo, por exemplo, que a gente pode criticar, tá? Tem um monte de jogador aí que para mim que não funciona, mas pelo menos ele é uma convocação que eu acho que tem assinatura, tá? Teve reflexão por trás dessa convocação. Quando ele convoca jogadores que ele conhece, né? Como bola de segurança para o início do trabalho, isso é refletido pelo Ancelotti, né? E acho que, em relação também a isso, acho que ele está coberto de razão. Tá? Então, eu apoio essa convocação, apesar de alguns limites, né? Acho que está tudo muito bem. É o momento da gente tentar dar uma força para o técnico italiano, e não o contrário. Então, para mim, está tudo muito bem, ao menos até agora, meus amigos e minhas amigas. É isso, gente. É isso.